Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam todos bem. Então, vamos fazer então a nossa revisão da terceira e da quarta aula juntos. Vai ficar um vídeo um pouquinho mais longo. Tentei esmiuçar bastante essa revisão para que a gente possa em seguida ir lá para o Zoom conversar bastante a respeito aí. Por quê? Porque semana que vem a gente tem prova. Prova então digital no mesmo modelo. A gente vai conversar depois no Zoom, tá bom? Tô aqui no YouTube qualquer coisa, tá gente? Vamos indo. Característica dos crimes culposos. Conforme destacado por Bittencourt 2011, a culpa consiste na inobservância de um dever objetivo de cuidado manifestado na existência de um resultado não desejado pela gente, mas objetivamente previsível. Isso significa que, ao contrário do que ocorre nos crimes dolosos, a culpa advém de uma conduta normalmente destinada a um fim lícito, mas que fora mal dirigida, pelo sujeito ativo. Tem se caracterizado o crime culposo, atenção gente, tem se caracterizado o crime culposo quando o agente agiu de maneira desatenta, o que desencadeou uma lesão a um bem jurídico penalmente protegido. Desta feita, costuma-se afirmar que, nos crimes culposos, há uma ligação entre o desvalor da ação, constituído pela inobservância a um dever de cuidado, e o desvalor do resultado. Modalidades de culpa. Vamos ver então, conceituar novamente o nosso crime culposo e vamos ver algumas questões a respeito sobre a culpabilidade, certo? Ao conceituar o crime culposo, o legislador estabeleceu no artigo 18, inciso 2º do Código Penal, toda vez que falar de CP, Código Penal, que este ocorrerá quando o agente agir com imprudência, negligência ou imperícia. Alguns autores destacam a desnecessidade de tal diferenciação, uma vez que na prática a consequência será a mesma. Não obstante, vejamos cada uma das modalidades separadamente. Então vamos estudar aqui o que quer dizer imprudência, negligência ou imperícia. Olha lá. Imprudência é a falta de atenção e de cuidado, uma vez que o agente se precipita e age de maneira descuidada. Se o sujeito ativo fosse mais atento, certamente conseguiria prever o resultado e evitá-lo. Caracteriza-se principalmente por sua natureza comissiva e ocorre quando, por exemplo, o motorista dirige embriagado ou na contramão. Negligência é o desleixo e a indiferença, pois o agente deixa de praticar uma ação e adotar a precaução esperada. Caracteriza-se por sua natureza omissiva. E imperícia, pessoal, nada mais é do que a falta de aptidão e qualificação técnica de arte, ofício ou profissão, certo? Uma pessoa imperita, que não sabe fazer, né? Bittencourt assevera que a imperícia não se confunde com o erro profissional, uma vez que este é, em regra, imprevisível e justificável. Um exemplo é quando alguém dirige um carro sem ter os conhecimentos necessários e causa um acidente lesionando outra, certo? Disse que a pessoa foi então imperita, tá bom? Espécies de culpa. Embora o Código Penal não faça diferenciação, é importante destacar as principais espécies de culpa, elencadas pela doutrina e pela jurisprudência, que são elas: culpa consciente, culpa inconsciente, culpa imprópria, culpa indireta e culpa presumida. Culpa consciente, o agente prevê um resultado previsível. No entanto, confia em sua capacidade de evitá-lo. Toda vez, pessoal, que eu falar de agente, é a pessoa envolvida na culpa, tá? O autor Bittencourt afirma que se o sujeito estivesse convencido da produção do resultado, certamente desistiria de praticar a ação. E é também chamada de culpa com previsão. Exemplo recorrente na doutrina é do atirador de facas de circo, pois, embora previsível, o atirador acredita em sua habilidade de evitar a ocorrência do resultado. Culpa inconsciente. Embora previsível, o agente não é capaz de prever o resultado. Essa ausência de previsão decorre de desatenção ou até mesmo desinteresse. Ainda o autor Bittencourt assevera que na culpa inconsciente o sujeito representa um risco para ele e para a sociedade, pois representa um perigo ambulante, em razão do seu desligamento da realidade. Destaca ainda que essa espécie de culpa caracteriza-se pela inexistência do nexo psicológico entre o autor e o resultado, ante a ausência de previsibilidade subjetiva.
É também chamada de culpa sem representação. Culpa imprópria, o agente deseja a ocorrência do resultado, mas age em erro de tipo evitável ou inexcusável nas discriminantes putativas ou no excesso nas causas de justificação. O agente supõe que sua ação está acobertada por uma causa excludente de ilicitude e que, se de fato existisse, tornaria a ação lícita. Nestes casos, o sujeito agiu com dolo, mas será responsabilizado a título de culpa, se prevista por razões de política criminal. A culpa indireta é a produção de um resultado culposo de maneira indireta. Ocorre quando, por exemplo, um assaltante, ao abordar a vítima, faz com que ela se assuste e saia correndo, sendo atropelada por um veículo. Neste caso, é imprescindível o nexo causal entre o agente e o segundo resultado, bem como o nexo normativo, isto é, que o agente tem agido com culpa em relação ao segundo evento, também chamado de culpa mediata. E a culpa presumida, pessoal, é aquela em que não exige a comprovação da culpa, pois ela é presumida, está se presumindo. Inexiste no direito penal brasileiro, tendo em vista a proibição de responsabilidade objetiva. Certo, gente? Vimos os tipos de culpa. Vamos ver a questão do conceito de erro de tipo. Vamos lá? O erro de tipo diz respeito à falsa percepção da realidade, uma vez que o agente supõe uma realidade distinta daquela que efetivamente existe. É um erro quanto aos elementos constitutivos do tipo penal. Está previsto no artigo 20 do CP, Código Penal, nos seguintes dizeres: o erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo, se previsto em lei. Neste esteio, o erro de tipo subdivide-se em erro essencial e erro acidental. No próximo item, veremos cada um deles. Certo, pessoal? Não esqueçam, todos esses conceitos estão no livro digital de vocês. Vão lá, baixa o livro digital, né? Qualquer coisa eu mando ele para vocês, tá tudo certinho lá, tá bom? Formas de erro de tipo. Erro de tipo essencial. O erro de tipo essencial é aquele que recai sobre os elementares ou circunstâncias do fato típico, de modo que o agente, ao praticar a conduta, não tenha consciência de que está incidindo em um crime. Dessa forma, a presença de erro de tipo essencial influi na responsabilização do sujeito ativo. Erro de tipo acidental. O erro do tipo acidental ocorre quando há uma falsa percepção da realidade no tocante aos elementos secundários e acessórios do tipo penal. Dessa forma, como não diz respeito aos elementos essenciais do tipo, a caracterização do erro de tipo acidental não influi na responsabilização do agente. São espécies de erro do tipo acidental: erro sobre o objeto, erro sobre a pessoa, erro sobre o nexo causal, que nós vimos lá na aula 2. Teorias do dolo e da culpabilidade. Teoria extremada do dolo. O que é isso, pessoal? Vamos lá, vamos com calma, vamos para um fôlego. O dolo é situado na culpabilidade e a consciência da ilicitude situa-se no dolo. Trata-se do dolo normativo, ou seja, com vontade, consciência de ilicitude. Segundo Bittencourt, para essa teoria, o erro de tipo e o erro de proibição excluem o dolo. Teoria limitada do dolo. De acordo com Bittencourt, pela teoria limitada do dolo, o conhecimento atual da ilicitude foi substituído pelo conhecimento presumido. Mesger introduziu também o polêmico elemento denominado conhecimento presumido, para os casos em que o autor do delito demonstra menosprezo pelos valores consagrados no ordenamento jurídico. Esse conhecimento presumido gerou muitas críticas e deu ensejo ao direito penal do autor. Uma vez que o agente era condenado pelo que é e não pelo que fez. Teoria extremada da culpabilidade. Essa teoria caracteriza-se por separar o dolo da consciência da ilicitude. O dolo passou a integrar o tipo penal, enquanto a consciência da ilicitude faz parte da culpabilidade. E teoria limitada da culpabilidade.
Assim como a teoria extremada da culpabilidade, a teoria limitada da culpabilidade situa o dolo do tipo penal e a consciência da ilicitude na culpabilidade, bem como defende que o erro de tipo exclui o dolo e, consequentemente, o tipo penal. E o erro de proibição exclui, então, a culpabilidade. Contudo, essa teoria se distingue da anterior no que se refere à consequência da incidência de erro sobre as causas excludentes de ilicitude. Tencourt 2011 afirma que, para essa teoria, existem duas espécies de erro. Desculpa aí, pessoal, vamos lá. Efeitos do erro de tipo. Tendo o Código Penal adotado a teoria limitada da culpabilidade, mistério destacar outra vez os efeitos do reconhecimento do erro de tipo, em um caso concreto. Para tanto, é preciso verificar se no caso concreto se trata de erro de tipo essencial ou acidental. Ambos os conceitos foram delineados anteriormente, para onde remete o leitor. No caso de erro do tipo essencial, o qual beneficia o agente, o artigo 20 do Código Penal dispõe que o erro do tipo sempre exclui o dolo. Desta feita, é necessária análise sobre a possibilidade, no caso concreto, de se evitar o resultado para saber se também será excluída a culpa. Neste esteio podem ocorrer duas situações, ainda que o agente tivesse a cautela e a diligência necessárias, incidiria em erro. Esse é o erro de tipo essencial, excusável ou invencível, exclui o dolo e a culpa. Se o agente tivesse a cautela e a diligência necessária, conseguiria evitar o erro. Esse é o erro de tipo inexcusável ou vencível, exclui o dolo, mas o sujeito ativo pode responder por culpa caso haja previsão legal. Iter criminis. Olha só esse termo aqui que interessante, a gente vai usar muito a partir de agora também aí nas nossas aulas de serviço jurídico. Iter criminis é o caminho, ou seja, itinerário do crime, ou caminho do crime como que. Isto é, são as fases que guiam a prática criminosa. Vai desde o surgimento da ideia de realizar o delito na mente do agente até sua consumação. Pela doutrina majoritária, o iter criminis é composto pelas seguintes fases: cogitação, atos preparatórios, atos executórios e consumação. Muito bem disposto lá no livro digital de vocês, todos os temas. Consumação. O artigo 14º, inciso 1º do Código Penal dispõe que o crime é consumado quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição. Isso significa que o crime só será consumado quando tiverem sido realizados todos os elementos da figura típica, ou seja, quando houver a subsunção perfeita do fato praticado ao tipo penal. Tentativa. O artigo 14º, inciso 2º do Código Penal prevê que o crime é tentado quando iniciada a sua execução. Não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do sujeito ativo. Nesse caso, após iniciados os atos executórios, não há realização completa do tipo penal, por circunstâncias estranhas ao desejo de atuar do agente. Certo, gente? Não esqueçam, voltem lá no livro didático de vocês digital e olhem aquelas questões ali, muito importante e muito bacana a gente ter esse acompanhamento aula com aula, é uma sequência que a gente vem trazendo, tá bom? Desistência voluntária, arrependimento eficaz, arrependimento posterior e crime impossível. Olha só, após iniciada a fase de execução do iter criminis, caminho do crime, podem ocorrer diversas situações. O agente poderá realizar todos os elementos da figura típica, consumando o delito. Poderá ainda não haver a consumação por circunstâncias alheias à vontade do agente, configurando-se assim a tentativa. Poderá ocorrer também de o próprio agente desistir de continuar a sua ação delitiva, ou seja, desistência voluntária, ou realizar um ato para impedir a ocorrência do resultado por arrependimento eficaz. Consoante dispõe o artigo 15 do Código Penal o seguinte: o agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados.
do arrependimento eficaz que a gente escuta muito aí nos processos, né? Se arrependeu. Ocorre o arrependimento eficaz quando o agente pratica todos os atos necessários para alcançar a consumação do crime, mas arrepende-se e pratica novo ato com o intuito de evitar o resultado. Crime por desistência voluntária, olha só. Na desistência voluntária, o agente inicia os atos executórios. Contudo, desiste de prosseguir em sua ação criminosa. Para o autor Bittencourt, o agente que inicia a realização de uma conduta típica pode voluntariamente interromper sua execução. Do arrependimento posterior, o arrependimento posterior está previsto no artigo 16 do Código Penal, nos seguintes dizeres, artigo 16º, vamos lá, nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa até o recebimento da denúncia ou queixa por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2 terços, crime depois por arrependimento posterior, haverá uma redução da pena. Crime impossível, também conhecido como tentativa inidônea. O crime impossível está previsto no artigo 17º do Código Penal, da seguinte forma, artigo 17º, não se pune a tentativa quando por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta improbidade do objeto é impossível consumar-se o crime. Certo, pessoal? Chegamos ao final, então, da aula 3, vamos fazer a aula atividade, já em seguida, só vou tomar um fôlego aqui, a gente já entra para a aula 4, certo? Número 1, vamos fazer junto aqui então, vamos ver se a gente entende. João foi ao shopping com o objetivo de comprar algumas roupas. Tendo realizado a compra, João retornou ao estacionamento do local, onde havia deixado seu automóvel. No estacionamento, quando ia embora, João se apoderou de veículo pertencente a um terceiro, supondo que o carro era seu, em decorrência da absoluta semelhança entre os automóveis. No caso narrado, João incidiu em muito bem. É um erro impossível? Não. É um erro de proibição? Não. É um erro determinado por terceiro? Não foi o terceiro que determinou o erro, foi o João. É um erro na execução? Não. É um erro de tipo, que a gente viu ali anteriormente também um pouquinho ali na revisão. E muito bem claro no livro didático de vocês. Olha só a fundamentação que eu botei para vocês aqui, ó. Trata-se de um caso clássico de erro de tipo excusável, ou seja, invencível, de maneira que o dolo e a culpa de João são excluídos. Para entender um pouco mais, no erro de tipo, a gente não sabe o que faz, é uma falsa representação ou percepção da realidade. No erro de proibição, o agente sabe o que faz, mas não sabe o que faz se é errado, certo, pessoal? Então, mais ou menos é essa a questão, por isso que é um erro de tipo. Houve, na verdade, mais do que praticamente ele confundiu, houve um engano. A alternativa correta entre a letra B. Número 2. Assinale a única alternativa incorreta. Vamos ver então, vamos ver a letra B primeiro. Segundo o Código Penal, o crime é culposo quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência e imperícia? Perfeito, também. C. É possível ver a concorrência de culpas? Ou seja, 2 ou mais agentes agem culposamente sem nexo entre eles, concorrendo para a prática de um fato definido como crime? Sim, pode. Salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando o pratica dolosamente? Correto. São elementos da culpa a observância de um dever de cuidado objetivo, a produção de um resultado, o nexo causal e a previsibilidade objetiva do resultado. Também. Então, a alternativa que é incorreta é essa aqui, ó. Vamos ver, ó. No direito penal brasileiro, admite-se a compreensão de culpas no caso de 2 ou mais pessoas concorrerem culposamente para a produção de um resultado naturalístico, respondendo cada um, nesse caso, na medida de suas culpabilidades. Olha só, ela é incorreta por quê, gente? Porque a compensação das culpas não é admitida no direito brasileiro. Cada um responde pelo resultado que deu a sua causa, embora a culpa da vítima deva ser analisada como circunstância judicial lá pelo artigo 59 do Código Penal. Por isso que a letra A ela é uma alternativa incorreta, certo? Então vamos marcar a letra A aí, que é o X da questão aí dessa questão, tá bom?
Número 3. No dia 28 de dezembro de 2018, por volta das 16h30, Antônio e Gilson, ambos em soma de ânimo e esforços, com a intenção de subtrair coisa alheia de propriedade da empresa vítima, Mendonça Transporte Limitada, aproveitando-se que caminhão de transporte da vítima havia sofrido acidente e capotado com sua carga de produto comestível à base de chocolate de uma famosa chocolataria, deslocaram até o local do acidente e ali subtraíram a carga tombada. Após evadir-se do local, solicitado por auxílio policial, o veículo em que estavam Antônio e Gilson foi localizado, juntamente com a carga subtraída. Foi dado voz de prisão aos dois e ambos foram conduzidos para a delegacia de polícia. No caso narrado, é correto afirmar que Antônio e Gilson praticaram o crime de furto consumado. Por quê? Porque, segundo a teoria da amote adotada pelos tribunais superiores, basta apenas a remoção da coisa do lugar onde se achava, sem exigência da posse mansa e pacífica da coisa, para que o furto esteja consumado. Então, o que aconteceu? Eles fizeram o crime de furto porque tiraram o que estava, o que tinha tombado do local. Então, a alternativa correta é a letra D. Foi consumado, sim. Número 4. Considere os seguintes enunciados. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça, a pessoa reparada ao dano ou restituída a coisa até o recebimento da denúncia ou da queixa por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2 terços. Nesse caso aí é o crime de arrependimento posterior que nós vimos ali na revisão. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados. Nesse caso aqui é o crime, é a questão de fazer a desistência voluntária, certo? Terceiro, não se pune a tentativa quando por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto é impossível consumar-se o crime. Nesse caso, o crime ele é impossível. Então, a alternativa correta é a letra E. Esse a gente viu direitinho todas as questões ali, bem bacana. Certo, pessoal? Continuo no YouTube aqui com vocês. Vamos tomar aquele fôlego lá, né? Chegando quinta-feira, o cansaço vai batendo, mas vamos lá. Estamos junto aqui com vocês, tá bom? Vamos para a aula 4, então. Depois a gente vai abrir o Zoom, vamos conversar bastante. Vou explicar para vocês porque das duas revisões aqui juntas, né? Em virtude da nossa prova digital na semana que vem, né? Vou explicar para vocês como é que vai funcionar esse processo também, certo? Vamos tratar agora, então, sobre ilicitude, principais características e causas de exclusão. A ilicitude é o segundo elemento, do conceito analítico de crime. Um fato será ilícito quando houver contrariedade, contradição entre a ação praticada pelo agente e o ordenamento jurídico. Nesse sentido, será lícita toda ação permitida pela ordem jurídica, motivo pelo qual faz-se necessária análise acerca das causas excludentes de ilicitude. Ilicitude formal e ilicitude material. A ilicitude formal consiste exatamente no conceito anteriormente apresentado, isto é, trata-se do comportamento humano contrário ao ordenamento jurídico, contrário às leis. Bittencourt adverte que a ilicitude formal confunde-se com a própria tipicidade, uma vez que nesta analisa-se a contradição entre o comportamento humano e a lei penal. Por outro lado, existe a ilicitude material, que consiste na lesão que o comportamento humano produz no bem jurídico penalmente protegido. Assim, além de verificar se o comportamento é contrário ao direito, também é levado em consideração a lesão que esse comportamento acarreta no bem jurídico. Bittencourt afirma que a análise dessa lesão não pode ser aferida no plano naturalístico, mas sim como ofensa ao valor ideal que a norma jurídica deve proteger. Ilicitude genérica e ilicitude específica. A ilicitude está presente em todos os ramos do direito. Existem ilícitos civis, administrativos e penais. Dessa forma, o direito penal, por ser considerado a última ratio, deve selecionar os comportamentos ilícitos,
mais gravosos para serem tutelados em sua seara. Ou seja, o ilícito penal necessariamente também será um ilícito civil administrativo. Contudo, a recíproca não é verdadeira, já que deve ser respeitado o princípio da legalidade. Somente será um ilícito penal caso o fato seja típico. Causas excludentes de ilicitude, causa de justificação. Bom, inicialmente, gente, cumpre mencionar que a existência de um fato típico indica a ilicitude de uma conduta. Ou seja, o fato típico pressupõe a ilicitude, salvo se houver uma das causas de justificação, que são a legítima defesa do Estado, de necessidade, o exercício regular de um direito e o estrito cumprimento de um dever legal, bem como a causa supralegal, denominada consentimento do ofendido. Em outras palavras, não havendo nenhuma das causas de justificação anteriormente descritas, o fato será ilícito. Estrito cumprimento do dever legal. B. Vamos lá então. Aquele que pratica uma ação cumprindo um dever imposto legalmente não incide em crime, uma vez que sua conduta será lícita. Segundo Bittencourt, são requisitos do estrito cumprimento do dever legal e somente, atenção, o seguinte: estrito cumprimento, somente os atos rigorosamente necessários justificam o comportamento permitido. Dever legal, o dever tem que decorrer da lei, não sendo considerados aqueles de natureza moral, religiosa ou social. Aí sim você está cumprindo com a lei, por isso que é estrito cumprimento do dever legal. Essas palavras têm que andar junto para não ver crime. Culpabilidade, principais características e suas causas de exclusão. Ressalta-se que o vocábulo culpabilidade abrange 3 acepções do direito penal, as quais devem ser bem conhecidas pelo aluno. A primeira refere-se à culpabilidade como princípio impedindo a responsabilidade objetiva, isto é, a imputação sem a presença de dolo ou culpa. Ainda a culpabilidade pode ser compreendida como elemento medidor de pena e, por último, como critério de fundamento de pena. Elementos da culpabilidade. Os elementos da culpabilidade são a imputabilidade, a exigibilidade de conduta diversa e a potencial consciência do ilícito. A imputabilidade é a capacidade de o autor entender o caráter ilícito de seu ato e poder se orientar de acordo com essa compreensão. O autor dos atos destaca que imputabilidade refere-se à reunião de características pessoais que tornam o sujeito capaz de ser uma pessoa a qual se possa atribuir responsabilidade. Verifica-se a imputabilidade penal a partir de 3 sistemas: biológico, psicológico e bipsicológico, certo? Aí a pessoa será vai verificar a imputabilidade dessa questão, certo? Podendo resumir, não haver penas, então. Exigibilidade de conduta diversa. O agente somente será punido diante de um caso concreto, puder agir de forma diversa. Em outras palavras, se o agente estiver diante de uma situação em que não haveria possibilidade de agir de forma distinta, estará isento de pena. Conforme disposto no artigo 22 do Código Penal, a coação moral irresistível e a obediência hierárquica são hipóteses em que é inexigível conduta diversa. No artigo 22, se o fato é cometido sob coação irresistível em estrita obediência à ordem, não manifestamente ilegal, superior hierárquico, só é punível o autor da coação ou da ordem. Potencial consciência da ilicitude. É indispensável que o agente tenha condições de conhecer a ilicitude de seu ato. Isto é, ele deve ter, no mínimo, potencialidade de compreender que o seu ato é contrário à ordem jurídica. A potencial consciência da ilicitude não se confunde com o desconhecimento da lei, pois que este é inexcusável. O que ocorre na ausência desse requisito é que o sujeito não vislumbre em sua ação um caráter ilícito. O concurso de pessoas. O que é isso, pessoal, em termos jurídicos? Vamos ver? O concurso de pessoas é a ciência voluntária com colaboração de 2 ou mais pessoas em uma mesma infração penal, sendo desnecessário o acordo prévio entre elas.
bastando que adquira a conduta do outro. Assim, verifica-se do conceito supramencionado que o concurso de pessoas é composto pelos seguintes requisitos. Olha só, pluralidade de pessoas, desculpe. É necessária a participação de 2 ou mais pessoas para que seja configurado o concurso eventual de pessoas. 2 ou mais, 2 já dá. Pluralidade de condutas. Cada um dos agentes, ao concorrerem para a prática do crime, assume um papel relevante para a reprodução do resultado, seja praticando o verbo núcleo do tipo ou induzindo alguém a fazê-lo. Identidade de fato. Para que seja caracterizado o concurso de pessoas, é necessário que ambos os agentes concorram para a prática de uma mesma infração penal. Nexo causal. A conduta de cada agente deve ser tida como a causa do resultado. Ou nos dizeres de Bittencourt, a conduta típica ou atípica de cada participante deve integrar-se à corrente causal determinante do resultado. Liame subjetivo é o vínculo psicológico que une os agentes. Bittencourt adverte que o liame subjetivo consiste na consciência de participar de uma obra comum. Caso seja inexistente esse vínculo, todos os agentes responderão de forma autônoma pelo delito, pois estará ausente o concurso de pessoas. Destaque-se que não é necessário que haja acordo prévio entre os concorrentes do crime, pois basta que no momento do fato, um adquira a conduta do outro. Dessa forma, o concurso de pessoas pode ser de 2 tipos, bilateral ou unilateral. Bilateral, ele é o mais comum e ocorre quando ambos os agentes sabem e aderem à conduta um do outro. E o unilateral ocorre quando somente um dos agentes adere à conduta do outro. Certo, gente? Bem rápido aqui a revisão também da aula 4 aqui, para a gente já passar para a aula atividade. Não esqueçam de se aprofundar o conteúdo, pegar os slides de vocês, pegar o livro digital de vocês ali, fazer uma boa leitura ali, se preparar para a prova que é quinta-feira que vem, tá bom? Quanto à ilicitude, assinale a única alternativa que não indica uma de suas causas de excludente. Letra E. Coesão física irresistível. Porque estado de necessidade indica, legítima defesa indica, exercício regular em direito indica e estrito cumprimento do dever legal indica. A gente viu, né? Esses casos aí, então, certo? A coação física irresistível no Código Penal é a exclusão de ilicitude. Não há crime quando o agente pratica o fato 1. Em estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, exercício, todos os demais. Já a coação física irresistível exclui a tipicidade do crime. Então, a alternativa que a gente marca aqui é a letra E. Número 2. Quanto à imputabilidade penal, assinale a alternativa incorreta. É isento de pena o agente que por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento? Sim, essa aqui está correta, não está incorreta não, ele é imputável. Letra B. A pena pode ser reduzida de 1 a 2 terços se o agente, em virtude de perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento? Correto também. Letra D. Não exclui a imputabilidade penal a emoção ou a paixão? Claro que não, isso não exclui. Não exclui a imputabilidade penal a embriaguez voluntária ou culposa pelo órgão substância de efeitos análogos? Também não. Quanto à imputabilidade penal, assinale a alternativa incorreta. Os menores de 21 anos são penalmente inimputáveis, ficando sujeitos a norma estabelecida na legislação especial? Claro que não. Está incorreta. Os menores de 21 anos, eles são, sim, responsáveis pelos seus atos e suas condutas. Então, com isso, a alternativa correta é a letra C. Número 3. José resolve chamar um táxi, vamos lá, pelo aplicativo de celular, a fim de conduzi-lo até determinado endereço. Após ingressar no veículo, José efetua uma ligação para o seu telefone, ocasião em que diz a pessoa que está do outro lado da linha, que está se dirigindo até o endereço
do amante de sua esposa a fim de matá-lo. Ai, ai, ai. O motorista do táxi, mesmo após ouvir a conversa de seu passageiro, o conduz até o seu destino. No dia seguinte, o motorista toma conhecimento pelo noticiário televisivo de que José realmente matou o amante de sua mulher. Diante desse caso hipotético, o taxista ele não responderá por nenhum crime. Por quê? Porque ele não praticou o crime, pessoal, né? Então vamos lá no livro didático que vocês vão aprofundar isso. Olha que caso interessante, né? Ele poderia ser coautor do crime? Não, ele não participou, ele simplesmente ele fez o seu trabalho, conduziu o José de um local ao outro. Saber se o José realmente vinha falando com a verdade, bom, aí é outra situação, ele poderá ser uma testemunha, mas nesse caso ele não responde por crime. A alternativa correta é a letra E. Número 4. Quanto ao concurso de crimes que a gente viu na revisão, assinale a alternativa correta. A alternativa correta, pessoal, é a letra B. Vamos ver, o concurso material ocorre quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes idênticos ou não, aplicando-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. Certo, gente? Então, a gente chegou ao final de mais uma disciplina de direito penal, tá? Fiz aqui uma breve revisão em cima do material de vocês, uma revisão, na verdade, né, que a gente fez, né? É quase que um resumão, vamos botar assim, um resumão para vocês ficarem um pouco mais confortáveis também para estudar aí para a prova de vocês. Tá bom, gente? Vou esperar vocês no Zoom, tenho muita informação para passar para vocês, inclusive sobre um retorno das aulas aí previsto para a gente ir combinando alguma coisa, tá? E muitas outras informações importantes. Muito obrigado, pessoal, pela participação de todos e até mais.